E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje, então, nós terminamos semana passada a nossa aula de geometria plana, né? Então, hoje nós vamos entrar aqui num novo conteúdo, geometria analítica do ponto e da reta. Mas o que é que a prof tá falando? O que é essa tal de geometria analítica? Não se apavora, é tudo coisas que vocês sabem, é fácil, é simples, é barbadinha, melzinha no espeto, né? Mas então, o que é uma geometria analítica? É quando eu pego a geometria e represento ela usando números. Nada mais do que isso, tá? Então, é eu pegar a geometria, seja uma reta, seja um ponto, outras também, a gente vai ver do ponto e da reta, mas tem outras formas geométricas também. Mas eu represento ela usando uma equação, usando a álgebra, né? Ou usando números. Isso, barbadinha, né? Então, tô indo lá. Ah, brincadeira. Vamos ver um pouquinho do que é isso na prática agora? Então, vamos ver. Distância real na reta real. Olha só. A distância entre dois pontos em uma reta. Então, eu tenho aqui o ponto A, que é de abscissa menos 3, o ponto B, que é de abscissa 4. Para eu descobrir essa distância, eu posso contar aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 unidades de distância. Mas, para eu não precisar ficar contando toda vez, imagina se eu quero a distância lá de 2.493 até o menos 944. Não vou ficar contando, né? A gente pode fazer a diferença. Se eu fizer o B menos o A, eu vou ter essa distância, ó. Vou fazer aqui. O B é 4, né? E o A é menos 3. Então, como eu tenho que fazer a diferença, então menos 3, tá? Então, isso aqui vai mudar o sinal e vai ficar mais 4 mais 3 igual a 7. Certo? Mas, se eu pegar essas abscissas em qualquer ordem, se eu pegar o A menos o B, né? Nesse caso, porque eu já peguei o B menos o A, se eu pegar o A menos o B, também eu posso fazer diferença entre essas, o A menos o B, não só entre o B menos o A. Tô me enrolando aqui, né? Só que o que acontece? A gente acaba, em alguns casos, tendo uma distância negativa. E não existe uma distância negativa, né? Então, para isso, para garantir que a nossa distância seja sempre positiva, a gente vai fazer o módulo, tá? Então, eu vou fazer aqui que B menos o A, que a distância de B menos o A, na verdade, vai ser o módulo de B menos o A, tá? Então, eu vou fazer, ó, o módulo de 4 menos 3 vai dar um módulo de 7, que é 7, tá? Agora, quando eu for fazer o A menos o B, eu vou fazer o módulo de A menos o B. Então, vai dar um módulo de menos 3 menos 4, vai ser igual ao módulo de menos 7. E aí, tirando o módulo, eu tenho 7 positivo. Entenderam? O resultado vai ser o mesmo, só que em alguns casos ele pode ficar negativo. Para garantir que não fique negativo, a gente vai usar sempre o módulo, tá? Vamos ver agora um modelo genérico aqui pra gente ter lá, anota lá no caderno, tá? Então, a distância, ó, entre um ponto A e B, as abscissas aqui é XA e XB, eu não sei, pode ser qualquer valor. Então, a distância entre A e B pode ser expressa como AB, né? Ó, só as duas letrinhas ali de cada ponto, vai ser igual ao módulo de XA menos XB, tá? Ou também o módulo de XB menos XA, tanto faz. Eu posso fazer o XA menos XB ou o XB menos o XA. O resultado vai dar o mesmo, tá? Foi o que a gente viu antes, que os dois deram 7, né? Agora vamos ver isso aqui num exemplo aplicado. Na reta real, determinar os pontos P de X que estão a uma distância 3 do ponto A, que a abscissa é menos 1. Olha só. Então, o P de A, a distância entre P e A, é 3, certo? Então, o XP, o módulo de XP menos XA, vai ser igual a 3. Vou substituir aqui o que eu sei, que é o X de A, né? A abscissa de A, que é menos 1.
Então, aqui o xp, que eu não sei, menos 1 tem que ser igual a 3. E aí, menos 1 vai ficar mais 1. xp mais 1, módulo disso tem que ser igual a 3. Aí, se eu pegar agora, sem olhar o módulo, tá? X mais 1 igual a 3 é uma equaçãozinha, certo? E aí eu isolo meu x. Mas tem dois valores, como tem o negativo e o positivo, tem dois valores que podem satisfazer essa minha equação, certo? Porque eu posso ter o 2, porque 2 mais 1 é 3. E eu posso ter também o menos 4, porque menos 4 mais 1 também é 3. Então, a gente vai ter 2 pontos, né? Sim, porque sempre qualquer ponto na reta real isso vai acontecer, né? Porque eu sempre vou ter um ponto à direita dele e um ponto à esquerda. Falei certo. É que aí na tela parece diferente, né? Mas eu olhei minha mão da aliança à esquerda. Então, porque como a reta é infinita, eu sempre vou ter 2 pontos que têm a mesma distância desse terceiro ponto que eu tô falando, tá? Então, isso sempre vai acontecer. Vou ter um ponto para a direita e um ponto para a esquerda desse número, tá? E aqui, ó, representando na reta, então eu tenho aqui o meu A, que é menos 1. Tenho aqui, ó, o meu ponto P, 2, que ele tá aqui, ó, a 3 pontos de distância do menos 1. E tenho o meu outro P aqui, que chamei de P2, que também tá a 3 pontos de distância, e ele tem abscissa igual a menos 4, certo? Agora vamos ver um pouquinho sobre o plano cartesiano. Olha só, lembram do plano cartesiano? Duas retas, né, que se encontram ali no pontinho, num ponto de intersecção, que a gente chama de origem, né, de 0, 0 ali, o ponto origem. E aqui ela acaba formando 4 quadrantes. O primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, certo? E aqui nesse meu plano cartesiano eu tenho vários pontos, ó, marcadinhos nele, tá? Então, vamos ver que pontos são esses, olhando que cada um desses quadradinhos aqui representa uma unidade, tá? Então, o ponto A, ó, se eu olhar aqui no eixo X, ele tem 1, 2, 3 unidades. E no Y, 1, 2. Então, ele é o ponto A é o ponto, né, de coordenadas 3 e 2, tá? O ponto B, olha ele lá, vou olhar o X. 1, 2, só que tá para a esquerda, então é negativo, menos 2. E o Y, 1, 2, 3, tá para cima, então é positivo, 3. Então, menos 2 e 3 são as coordenadas deste pontinho B que está localizado no nosso segundo quadrante. O ponto C, 1, 2, 3, 4, 5, como tá para a esquerda do zero, então é negativo, menos 5. E 2 aqui no Y, também como tá para baixo do zero, ele vai ser negativo, então menos 2. E ele então está posicionado no terceiro quadrante. Agora, o D, o X, ó, 1, 2, como tá para a direita é positivo, e o Y tá para baixo, 1, 2, 3, negativo, 3, menos 3. Tá no quarto quadrante. O que mais eu tenho ali? Eu tenho o ponto E, 1, 2, 3, 4 e meio. Ó, tá vendo que ele tá entre o 4 e o 5? Não é que é 3 pontos aqui, tá? Ficou estranho isso aqui. Mas é 4,5, né? 4,5 no X. E no Y, como ele não tá se movimentando, quer dizer que ele tá no zero, tá? Então, ele tá no zero. E ele fica marcadinho aonde? No eixo das abscissas, que é o nosso eixo X. Então, esse ponto vai ficar em cima do nosso eixo das abscissas, tá? Já o ponto F é o contrário, ó. Eu tenho aqui no Y, ó, 1, 2, 3, 4, como tá para baixo é menos 4. Mas no meu eixo X, ele não tem nada, né? Então, ele tá no zero. Então, vai ficar 0 e menos 4, as coordenadas desse ponto. E ele vai ficar situado exatamente em cima do nosso eixo das ordenadas, que é o nosso eixo Y. E ainda temos o nosso ponto O, que ele chama, né? A gente chama de origem, que vai ser o ponto 0, 0.
Ele não vai estar nem no eixo das ordenadas, nem das abscissas, né? Ele vai estar bem ali onde as duas se encontram. Então, é o cruzamento dos dois eixos, tá? Se o P, um ponto P, né? A e B, a abscissa e a ordenada, tá? É um ponto qualquer no plano cartesiano, dizemos que o A é a abscissa de P, então o A é o valor que vai estar no eixo X, que é a abscissa. O B é a ordenada de P, que é o valor que vai estar para o eixo Y, né? E A e B são coordenadas de P. Eu dei spoiler, falei antes, mas é que a gente já viu isso em outros momentos, né? Só pra gente retomar isso aqui, tá bom? Olha só. Uma pergunta para vocês. Que propriedade caracteriza todos os pontos do eixo OX? Os pontos desse eixo, eles têm o quê? A ordenada nula, tá? Então, todos os pontos que ficarem em cima do eixo X, quer dizer que a ordenada é zero, tá? Então, essa é a característica, a propriedade que tem nesses pontos. E nos pontos do eixo OY, do eixo Y lá, que os pontos que ficam em cima do eixo Y. Agora vocês me respondem. Eu vou dar um tempo. Ouvi já. Isso aí mesmo, vocês acertaram. Vai ser justamente o contrário. Os pontos vão ter a abscissa nula. O nosso x vai ser zero, tá? E outra perguntinha aqui. Que detalhe caracteriza o quadrante ao qual pertence um dado ponto? O que vai, assim, que diferencia, que destaca o quadrante de um determinado ponto? Os sinais. A gente viu ali que no primeiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada vão ser positivas, né? No segundo quadrante, as abscissas vão ser negativas, né? O meu x vai ser negativo e o meu y positivo. No terceiro quadrante, eu vou ter os dois negativos, x e y negativos, né? Tanto as abscissas quanto as ordenadas. E no quarto quadrante, eu vou ter as abscissas positivas, né? O x positivo, e as ordenadas negativas. Meu y vai ser negativo. Então, o que diferencia, o que caracteriza, então só de eu olhar ali os pontos, eu já posso saber em que quadrante do meu eixo ele vai estar situado, certo? E agora uma pergunta para vocês, outra, né? Em que quadrante está localizado o ponto P, que as coordenadas são M e N, se o M é maior ou igual a zero e o N é menor ou igual a zero? Então, o M vai ser positivo ou vai ser zero, né? E o N vai ser negativo ou zero. Então, qual quadrante que ele vai estar? Tempo. Bem, quarto quadrante, né? Respondeu certo quem disse que o quarto quadrante. O M tem que ser positivo, né? Então, o meu X ali nas abscissas tem que ser um valor positivo. E o N negativo. Então, ele vai estar lá para baixo, ó. Então, vai estar lá no quarto quadrante. Espero que tenham acertado, hein? Vamos para a próxima. Considerações também sobre o plano. Olha só, se eu cruzo ali as bissetrizes, ó, que divide ali nossos ângulos aqui, que forma da origem ali, da intersecção entre as nossas duas retas, nossos dois eixos, eu vou formar aqui as nossas bissetrizes. Lembram que a gente viu ali em geometria plana? Então, olha o que diz aqui. A união das bissetrizes dos quadrantes ímpares é a primeira bissetriz, ó. Porque é a bissetriz aqui que passa pelo primeiro quadrante e pelo terceiro quadrante. Aí a gente chama ela de primeira bissetriz. E a união das bissetrizes dos quadrantes pares a gente chama de segunda bissetriz, ó. O segundo quadrante e o quarto quadrante. E era isso, meu amor. Só isso, que estranho, né? Foi pouquinho hoje, né? Mas é para vocês não cansarem muito, porque eu tô assim, ó, esperando ansiosamente que semana que vem a gente vai poder estar juntos. Se abraçar, eu acho que ainda não vai poder, né? Mas, né, então eu tô bem ansiosa por isso. Espero que seja verdade, né? Que não cancelem aí o nosso retorno.
mas também se cancelarem, né, gente, confie em Deus e sabe que Ele quer o melhor para nós, tá bom? Então, um beijo, vai ter atividades lá, qualquer coisa vocês me chamem, tudo como sempre, certo? E semana que vem a gente se vê, ou presencialmente, ou EAD, tá bom? Tchauzinho!